Esse algoritmo pode prever o preço futuro das ações. Fica comigo e roda a vinheta. Muito bem, galera, esse aqui é o Quadro Mágico e nesse programa eu te ensino conceitos difíceis, sofisticados do mercado financeiro de forma fácil, rápido de você aprender e já começar a colocar em prática. Então vamos para o conteúdo de hoje. E hoje a gente vai falar de algoritmos de previsão de preço de ações. What the fuck? Isso existe, galera. Existe de verdade. E olha só, você pode ter o equipamento necessário na sua casa e nem sabe disso. Você pode prever o preço futuro das ações com o que você tem em casa, muito provavelmente. Então vamos para o conteúdo aqui, ó. Mas antes, como não poderia deixar de ser, vamos dar uma atenção e uma valorizada, um pouquinho de história. Galera, William Bjerknes, será que eu falei certo? Falei sim. William Bjerknes, um norueguês, físico e meteorologista. Esse cara, ele iniciou os trabalhos práticos. Olha só, aqui que eu falo a beleza da ciência prática, ou seja, a teoria trazida para a prática. Esse cara foi um dos grandes responsáveis pela previsão numérica que nós temos hoje, O quanto a nossa ciência avançou, a gente pode agradecer muito ao Bjerknes. Ele lá atrás ele falou, o estado futuro da atmosfera pode ser obtido pela integração das equações diferenciais que governam o seu comportamento. Quando falo em equações diferenciais, eu praticamente tenho um orgasmo e fico muito feliz porque é a matemática pura sendo aplicada no dia a dia, uma aplicação direta da matemática onde todo mundo pode ter benefício hoje em dia. Lá de trás, da hipótese que esse cara levantou, mas não levantou só a hipótese não, ele foi para campo, fez as medições, traçou um quadrante na Terra e fez os cálculos na mão. Ele derivou as equações e chegou nos cálculos na mão, sem muita força computacional. E hoje em dia, a previsão numérica com inteligência artificial, veio lá de trás dos primeiros passos que esse cara deu. Mas, vamos lá, o que você vai precisar para fazer uma previsão de preço de ações? Primeiro, de um Excel, por isso que eu disse que provavelmente você teria em casa. Então, praticamente todo mundo tem Excel. E, pode ser planilha do Google. Não, essa função só tem no Excel. Pode ser até que com muito esforço tenha em alguma planilha gratuita, mas vamos lá, vamos falar do exemplo Excel. Carmine, eu não tenho Excel. Faz um teste, pede aí uma versão gratuita, provavelmente a Microsoft deve oferecer isso, você consegue testar gratuitamente durante alguns dias e se tiver interesse, paga aí um valor mensal de assinatura. Para estudo, vale a pena você só testar. E você vai usar a função ETS do Excel. O seu Excel já vem embarcado com essa função, ele já tem ali dentro dele um algoritmo de previsões, não só de preço de ações, é um algoritmo genérico de previsões que é usado para tudo que é previsão que existe no mundo, inclusive para a inteligência artificial. As máquinas aprendem a pensar com base em previsões e você tem isso aí, essa tecnologia disponível de graça no seu Excel. Esse algoritmo é do tipo ETS. O que quer dizer isso aí? Exponential Triple Smoothing. É um algoritmo de suavização exponencial tripla. Isso vem lá de uma disciplina chamada séries temporais, que é uma disciplina avançada da econometria, que é uma parte que junta a economia com a matemática. Mas lá atrás, esses algoritmos de previsões eles já eram utilizados. A gente começou com previsões simples, regressões lineares, onde você tira uma média e uma reta, igual aquela reta de equação do primeiro grau que você aprende aí no ensino fundamental. Aquilo é usado para previsões. Pasmem os senhores e senhoras, sim, aquilo é usado para previsões, mas são previsões muito simples. E a previsão com a suavização exponencial já é uma previsão um pouquinho mais sofisticada, porque vai identificar a sazonalidade, a variância, a mudança, a variação ao longo do tempo e projetar isso para frente com base no comportamento dos dados passados.
E aí vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Quais são os dados de entrada, ou seja, toda vez que você vai fazer um cálculo, né, uma previsão computacional, você precisa de inputs, dados de entradas. O que você vai precisar de dados? Você vai precisar de uma série de preços de fechamento da ação que você quer prever. Então você vai aí num site da internet ou numa plataforma e baixa esses preços. Pega um gráfico diário, ó, dica prática, pega no Profit Chart, gráfico diário da ação, clica com o botão direito sobre o gráfico, exportar para o Excel. Na Investing você consegue baixar entra no gráfico, vai lá em dados históricos, você consegue baixar, né, Yahoo Finance, você consegue na Wall Finance, no Google Finance, todos esses portais que tem preço de ações, você consegue pegar a tabela de preços do fechamento diário, baixar para o seu Excel. E aí você vai pegar uma lá não precisa de muita coisa não, de um ano é suficiente, porque você vai usar os dados mais recentes, não vai usar os dados lá de trás não. E essa tabela tem que ter no mínimo a data, então tem que ter uma coluna. Quando a gente fala série, quero dizer coluna, né? Os dados classificados por coluna, cada linha é um dia diferente, cada coluna é uma informação diferente, ou seja, uma coluna para as datas e outra coluna ao lado para o preço de fechamento daquele dia. Ah, Carmine, veio junto a abertura máxima e a mínima. Você armazena e guarda do outro lado, porque você não vai usar nesse momento. Você pode usar para outra coisa depois, mas para a previsão só interessa o preço de fechamento. Observação, isso aqui é muito importante. A série temporal deve ser contínua. Então aqui já é um macete pulo do gato na prática. Quando você pega as datas, você vai ter lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí pula para segunda-feira. Por quê? A bolsa só funciona de segunda a sexta. E às vezes durante a semana também tem quebra de padrão, porque às vezes é feriado e a bolsa não abriu. O Excel não vai entender, ele vai falar que não é possível fazer a previsão porque os dados da série temporal estão com variação diferente, tem que ser contínuo. Macete agora, você vai criar uma coluna do lado, vai colocar número 1, embaixo número 2, 3, 4, arrastar para baixo, vai ficar uma série contínua lá. E aí, eu já vou te dar os parâmetros que você vai usar na previsão. Depois você vai testar com outros parâmetros para ver como que se ajusta melhor a eficiência do seu algoritmo. Então, dica aqui você vai transformar a série de datas, que ela tem essa diferença ali, né? De segunda para terça tem uma variação de 1, mas de sexta para segunda tem uma variação de 2. Então, por isso que o Excel confunde. Então, você vai ter que transformar isso num tempo contínuo. Depois, você quer saber qual é a data, você vai lá e olha o número e você vai saber qual foi o dia daquela informação. Agora, os parâmetros que você consegue mexer com a função de previsão do Excel, que por sinal, se você tiver perdido, ele vai estar lá na aba de dados, previsão. Bom, término da previsão. O que é o término da previsão? Ele vai pegar a massa de dados ali, os inputs que você deu, por exemplo, 60 dias, 120 dias, 30 dias, vai calcular, fazer todos os cálculos e jogar uma previsão de alguns dias para frente. Então lá, quando você mandar ele prever, ele vai dizer assim, digamos que você tenha entrado com 60 dias, ele vai jogar lá, término da previsão, 70, 85, por exemplo. Por quê? 85, cada linha nova que ele jogar de previsão, ou seja, é o preço futuro para um dia da frente que ainda não aconteceu. E ele não vai jogar isso muito para frente. Por quê? Previsões muito longas são falhas, né? Vai lá, a ponta da curva fica muito distante, a variação, a amplitude é muito grande. Então, previsões mais curtinhas para os dias mais recentes são mais significativas. Igual a previsão do tempo, por exemplo, que é o exemplo mais clássico. Toda essa ciência surgiu da previsão numérica do tempo, pegando dados de temperatura atmosférica, pressão, vento, cruzando isso numa malha, fazendo os cálculos e conseguindo prever qual seria o comportamento da temperatura para os próximos dias. Até hoje já evoluiu muito, está muito inteligente, e você faz essa previsão para cada pontinho ao redor do globo terrestre e consegue ter uma malha de previsão para toda a esfera do globo. E aí, para os dias mais recentes, por exemplo, previsão do tempo para amanhã, para daqui a 2 dias, 3 dias, são muito precisas. Para daqui a algumas horas, são muito precisas. Previsões do tempo para daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês,
esquece, nem olha, porque aí é muito impreciso. Vai estar dentro da faixa do intervalo de confiança, que já já a gente vai falar sobre isso, ou seja, se você está no verão, você sabe que daqui a uma semana ainda vai estar calor, se você está no inverno, você sabe que daqui a uma semana ainda vai estar frio. Pode ter uma anomalia ou outra, mas em geral você vai estar dentro desse intervalo de confiança, e isso serve para os preços de ações também. Não adianta você querer usar isso para prever o preço daqui a um ano, um mês, não vai funcionar. Você vai ter que ir deslocando essa previsão, refazendo ela, jogando ela um pouquinho mais para frente. Então, no geral ali, cara, uma semana estourando, 2 semanas você consegue um certo nível de precisão. Vamos lá! Início da previsão. Então a dica aqui é, se o seu último dia antes, do término da... Dica do término, se você subiu 60 dias lá e você quer prever os próximos 10, o término da tua previsão vai ser o dia 70, né? 60 mais 10, 70, você vai colocar 70 lá. Início da previsão, você vai setar o último dia daquela input de dados que você colocou. Então, se você, no mesmo exemplo, subiu 60 dias, e é um bom parâmetro, 60 dias é um bom parâmetro, porque os meses têm 20 dias úteis, em geral, em média. Então, se você sobe 60 dias, quer dizer 3 meses, é uma boa massa de previsão. E já já você vai entender o ciclo da sazonalidade que vai te ajudar também nisso. Então, o que eu sugiro aqui? 60 dias de dados de entrada e prever 10 dias para frente. Então, o início da sua previsão vai ser no último dia do dado de entrada. Então, se o dia 60 é o seu último dia dos dados que você subiu ali que já aconteceram, então o dia 61 é o primeiro dia da previsão. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, 70, que vai ser o dia que vai terminar, e 60, que é o dia que vai iniciar a previsão. Intervalo de confiança, isso aqui vem lá da estatística, um desvio padrão, mais ou menos 70%, 2 desvios padrões, mais ou menos 95% de intervalo de confiança estatística, mas lembra, abre mais o leque. 3 desvios padrões, 99% dos casos vão estar dentro desse intervalo de confiança. Adianta trabalhar com 3? Não, a média, o padrão, né, o usual, a convenção é trabalhar com 2, então 95% de intervalo de confiança já vai estar preenchido, deixa, não mexe. Sazonalidade é o parâmetro mais importante, presta atenção aqui, que isso aqui é que faz a diferença. O que é a sazonalidade? São os ciclos de tempos que estão ali dentro. Então vamos te dar um exemplo. Se você quer fazer uma previsão de vendas futuras de uma empresa e você subiu lá o fechamento de vendas de um ano inteiro, só que esse ano estava dividido em 12 meses. Então você subiu as vendas do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual a sazonalidade desse exemplo que você quer medir, prever? A sazonalidade é 12. Por quê? O ciclo de vendas é de um ano. Você quer prever as vendas do próximo ano. Só que com sazonalidades ali de 12 meses. Então você tem 12 pontos de informação que vão completar um ciclo. Como identificar a sazonalidade aqui nesse exemplo que a gente está dando? Se eu vou subir 60 dias de entrada e vou prever 10 dias para frente, vou focar aqui nos dados de entrada. Se eu vou subir 60 dias de entrada, 60 dias, lembra? Os meses são dias úteis, só tem bolsa em dia útil. Cada mês vai ter aproximadamente 20, vai ter mês com 18, com 21, 18, só fevereiro, né? Mas vamos lá. A maioria dos meses vão ter 21, no máximo 22. A gente vai adotar como padrão 20. Então, se eu tenho ali 60 dias com meses de 20 e eu tenho ali a informação de 1, 2, 3, 20 pontos de informação fechando um ciclo mensal, qual é a sazonalidade? O ciclo mínimo é um mês e a sazonalidade é 20. Eu posso colocar manualmente, porque eu tenho a opção ali da sazonalidade automática e a manual. Eu sempre vou preferir utilizar a manual. Eu vou imputar qual é a sazonalidade, porque na automática, se ele não identificar, ele vai transformar numa regressão linear simples, vai jogar uma reta lá e vai fazer uma previsão grossa, né? Uma previsão muito errática. E na manual ele vai dar aquelas variações. Essa aqui é a jogada. Então, ó, a sazonalidade, lembra, é o ciclo. Quantos pontos tem dentro do ciclo? Se eu quero medir o ciclo ao mês,
Então tenho 20 pontos dentro do mês, 20, sazonalidade aqui 20. E aí a segunda dica importante sobre sazonalidade, você nunca pode subir uma quantidade de dados que tenha menos de 2 ciclos. Se o ciclo é um mês, nunca pode subir menos que 2 meses. O algoritmo precisa disso para ele conseguir identificar e fazer certinho os cálculos. Então não adianta você subir um mês de dado, falar que a sazonalidade é 20 e ele não vai identificar essa sazonalidade. Então no mínimo 3 meses, por isso que eu faço com 60. E aí muito mais do que isso, ele fica mais fino, porém você pega dados muito passados que não tem nenhuma relevância para a precisão do preço das ações. Ainda mais no Brasil, a ação é muito volátil, é bem difícil de prever. Então você pega coisa que aconteceu há 4, 5 meses atrás, já não está impactando no preço, já está um cenário muito diferente, né? Cada mergulho é um flash e as coisas mudam muito aqui no Brasil. Então, 3 meses, 60 dias de base, sazonalidade 20, joga 10, 15, no máximo 20 dias para frente, o ideal é 10. E aí tem mais um pulo do gato. Qual é o último pulo do gato? Você pode rodar isso em dados atrasados para testar se a sua previsão está sendo legal, está dentro dos intervalos de confiança. Então, por exemplo, se você tem, por isso que é legal, você pegou lá no Profit, tem dados desde 1994, ou pegou na internet, achou dados de 3, 4 anos, vai rodando ciclos de previsões, né? 60 dias projetando 10 para frente, só que joga o dia de início lá atrás, tipo, tenta medir e prever ali entre fevereiro e março, por exemplo, entre março e abril, e vai deslocando isso no tempo, e aí você vai testando, vendo, ajustando aqui os parâmetros, ajustando a sua dose ali, de qual é a base. Esse é o valor que eu cheguei, 60 dias para mim é um ponto ótimo. Sazonalidade tem uns detalhezinhos a mais que dá para otimizar, mas isso é tema para um outro vídeo. E antes de encerrar, tem uma parte mais importante de todas, que é isso aqui, ó. Ele vai gerar esse gráfico aqui para você, então vou te ensinar como que esse gráfico funciona. Aqui a gente tem a escala do tempo e a escala do preço. Essa linha azul até aqui, ó, é o que aconteceu, é o que ocorreu. E daqui para frente é a previsão. A linha grossa aqui no meio é a previsão em si. Ele está traçando, tá vendo? Se você coloca a sazonalidade, ele vai traçar um caminho errático com base no padrão anterior. Se o padrão anterior for muito louco, muito volátil, ele vai traçar algo muito volátil que pode prever grandes quedas ou grandes aumentos, porque ele está incorporando esses dados. Por isso que eu falo, não adianta pegar coisa lá de trás do coronavírus de 1 ano atrás que, vai atrapalhar na previsão. Hoje o mercado já é outro, já não tem mais, numericamente, não tem mais relevância nenhuma. E essas duas outras linhas, então essa daqui é a previsão, e essas duas linhas aqui, ó, são os intervalos superiores e intervalo inferior. Intervalo de confiança, toda previsão tem intervalo de confiança, igual pesquisa, né? 95% quer dizer exatamente isso aqui, ó. Então, ó, veja que lá na frente o intervalo de confiança é muito maior, porque a previsão para frente ela é incerta, ela pode variar muito. Então, os dias imediatamente após, 1, 2, 3 dias, você consegue prever, de preferência um dia, com uma precisão muito melhor do que 10 dias para frente. Aí você vai deslocando a sua previsão, refazendo ela todos os dias. Dá trabalho? Dá, mas é bem interessante. E aí, ó, é ciência aplicada para prever o preço futuro das ações. Escreve aí para mim o que você achou, se você conhecia, se ficou alguma dúvida aí, pode escrever. Eu e a minha equipe vamos ter o maior prazer em te responder. E se você gostou do conteúdo de verdade, compartilhe esse conteúdo, isso vai ser de grande valor aí para a comunidade como um todo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio. Lembrando que tem playlist gratuita, curso gratuito, um monte de coisa aqui no canal, e tem também o curso completo que você pode fazer a pré-inscrição no rendasegura.com.br. Agora sim, te vejo no próximo episódio.